Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa série de entrevistas Conversando com o Fundador. Aqui no Instituto Empresariar, como você já sabe, o nosso foco são famílias empresárias. E para que essas empresas sejam fundadas, teve uma pessoa lá atrás que teve a ideia e falou, vamos botar para frente, vamos empreender. E aí, o nosso objetivo é que a gente que é da nova geração possa, de alguma forma, conhecer a história dessas pessoas e a gente vai entender mais ou menos como é que foi a origem de tudo isso, como é que foi essa história de empreendedorismo, em que momento entrou a família, em que momento se tornou a decisão de se tornar uma empresa familiar. E assim, gente, vou dar logo um spoiler, eu aprendi muito e eu acho que nós da nova geração devemos sim ouvir esses fundadores, porque tem sido assim, um projeto muito bacana e muito rico de aprendizado para a minha formação também como nova geração. O nosso primeiro entrevistado de hoje é o Sr. João Araújo Sobrinho. Ele que é o fundador da Casa dos Relojoeiros e é uma referência quando a gente está falando aqui no estado do Ceará sobre comércio varejista, principalmente em óculos de grau. Hoje em dia a Casa dos Relojoeiros está completando 60 anos de existência e ela impactou não só a geração dos meus pais, mas como a minha também. Hoje a gente vai estar conversando sobre a sua trajetória e como é ser uma empresa familiar de referência aqui no estado. Quer saber mais? Não vou mais falar nenhum spoiler. Dá uma olhada aqui na nossa entrevista. Então vamos lá, seu João, conta aqui pra gente como é que foi criar a Casa dos Relojoeiros, como foi fundada, a gente quer saber da história da empresa. Quer saber mesmo? Pode falar! Pois é, então a Casa dos Relojoeiros foi fundada em setembro de 63, mais precisamente do dia 3 de setembro de 1963, né? Eu sou do interior da Paraíba, né? Cheguei aqui em 1957, aí consegui um emprego no setor de relógio de ótica, foi o meu primeiro emprego aqui em Fortaleza. Trabalhei nessa empresa no início, acho que eu era até menor na época, né? Trabalhei uns 3 anos e meio, depois fundei a Casa dos Relojoeiros. Por que a Casa dos Relojoeiros? Porque eu trabalhava na época com vendas de peças de relógios, peças para relógio. E naquela época, que não é da sua época, naquela época, entendeu? As pessoas tinham os seus relógios e mandavam consertar os relógios. Porque relógio na época era um patrimônio. A pessoa tinha um relógio, deixava um relógio para o filho, deixava um relógio para o neto e tal. E todo mundo consertava relógio, né? As pessoas consertavam os seus relógios. Hoje os relógios, a maioria, eles são descartáveis, não há mais praticamente conserto de relógio. Então eu vendia peças de relógio para os relojoeiros. Então, aí eu montei a Casa dos Relojoeiros. Saí dessa empresa onde eu trabalhava, montei a Casa dos Relojoeiros, né? No mês de setembro de 1963. Montei a Casa dos Relojoeiros para vender peças de relógios. Então, a gente vendia naquela época peças de relógio para Fortaleza, para todo o interior do Ceará e praticamente para todo o Brasil. A gente veiculava nas revistas do ramo, que tinha circulação nacional, né? E fazia as vendas de peças de relógio através do reembolso postal, né? A gente vendia para todo o Brasil. Então, por isso é o nome Casa dos Relojoeiros, porque a gente atendia os relojoeiros. Bacana. Depois de um determinado tempo, nós começamos... Sim, a gente vendia peças de relógio e consertava relógio também, né? A gente consertava relógio. E depois de um determinado tempo, nós começamos a vender relógio também. Quer dizer, vendia as peças de relógio, consertava relógio e passamos a vender relógio, né? Aí, depois de um determinado tempo, passamos a vender ótica. E depois de outro determinado tempo, nós começamos a vender joias. Portanto, a Casa dos Relojoeiros, que agora em setembro, no próximo setembro agora, vai completar 60 anos de vida, entendeu? Nós trabalhamos com esses 3 segmentos, né? Hoje, venda de peças de relógio praticamente não existe mais, que as pessoas não consertam mais praticamente seus relógios, né? O máximo que pode fazer é trocar pilha e tal, né? Uhum. Então, nós trabalhamos com esse segmento de ótica, relógio e joias. É isso que a Casa dos Relojoeiros faz até hoje. Massa.
E aí, seu João, uma coisa que eu achei muito bacana foi que o senhor conseguiu diversificar o seu negócio ainda dentro dele, né? No sentido dos relógios, da ótica. Mas eu queria saber, quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou nessa jornada? Aí é, olha, 60 anos de história, passando pelo que nós passamos, não é de sua época, mas nós enfrentamos aí no passado uma inflação de 86% ao mês. Olha, não é 86% no ano, não. Eu estou falando 86% ao mês. Eu me lembro, naquela época que eu estava visitando uma fábrica de relógios na Suíça, e o suíço não acreditava. Isso não existe. Como é que pode? Isso não existe. 86% ao mês, sim, 86% ao mês. Na época do Sarney, que era a nossa inflação que nós enfrentamos. Né? Você ia comprar uma caneta hoje, era 10. Deixar para amanhã, era 15. Deixar para depois, era 20. E assim sucessivamente. Então, nós enfrentamos inflação de 86%, nós enfrentamos seca no Nordeste, seca terrível. Nós enfrentamos mudança de moeda, né? Várias vezes, era Cruzeiro, depois passou para Cruzeiro Novo, depois passou para Real, depois, quer dizer, todo tipo, eu sempre digo, e durante esse período, todo tipo de adversidade nós enfrentamos. Estamos vivos aqui contando a história. Inclusive, é muito interessante o senhor falar isso, porque recentemente na minha geração a gente passou pela pandemia, Sim, né? sim. Que eu acho que foi, assim, talvez a grande diversidade, assim, maior que a minha geração passou. Como foi para a Casa dos Relogeiros passar por esse processo, né? Foi muito complicado. A pandemia realmente foi muito complicado. Foi muito complicado. Podemos assim dizer, que a pandemia, ano 2020, eu me lembro bem quando foi que começou a pandemia. Foi no dia 20 de março. Dia 20 de março de 2020. Dia 20 de março começou a pandemia e tal, e mais ou menos no dia 25, 30 de março, mais ou menos, veio a ordem para fechar tudo. Fechar tudo. Eu me lembro que eu morava na Joaquim Nabuco, lá eu abria a janela lá do meu quarto, olhava para a rua, não via uma pessoa, totalmente deserto. Sem poder sair para canto nenhum, sem poder sair à rua e tal. Realmente foi um problema muito sério que nós enfrentamos, tivemos que demitir em massa, entendeu? Fechar a loja, e realmente foi muito complicado. Foi um dos maiores problemas que nós enfrentamos durante essa existência de 60 anos. E aqui no nosso programa, a gente também fala das empresas familiares, né? E hoje em dia a empresa do senhor também é uma empresa familiar, certo? Tem a sua filha, né? A Jamila. Tem a Jamila. E aí eu queria entender um pouquinho como foi esse processo dela entrar dentro da empresa. Desde pequenininha ela trabalhava, ela passou por uma formação, passou pela CDL Jovem também, né? Sim, eu tenho 4 filhos, né? 3 mulheres e um homem. E todos os meus filhos, eu sempre trouxe para trabalhar comigo, né? Sempre trouxe para trabalhar comigo. E a Jamila foi uma das pessoas que se destacou. Ela se destacou no varejo, né? A gente sente quem é a tendência e tal, né? E a Jamila foi uma pessoa que se destacou, realmente, passou pela empresa por vários departamentos, né? Departamentos de compra, de contabilidade, passou por vários setores na empresa, né? E na pandemia, eu sempre digo que eu passei lá 58 anos lá, né? Na Casa dos Relogeiros. Eu sempre digo, passei 58 anos na Casa dos Relogeiros, sendo o primeiro a chegar e o último a sair. Participando de todas as reuniões, atendendo a todos os clientes, fornecedores e tal. Lá tinha uma ordem, lá na recepção, lá, que o telefone chamava, eu quero falar com o seu João e tal. Não é para perguntar quem é, o que é, qual é o assunto e tal, é passar de imediato. Porque se a pessoa quer falar com o João, ele quer falar comigo. Eu quero falar com a pessoa. Entendeu? Então eu atendia, né? Independente de qualquer assunto, qualquer pessoa, eu sempre atendi. O telefone bateu lá, a menina já passava diretamente para mim e tal. Então,
como acabei de dizer, passei 58 anos sendo o primeiro a chegar, o último a sair. Havia até comentários de pessoas amigas, fornecedores, pessoas da imprensa e tal. Foi muito interessante que você participa das reuniões, eu participo de tudo e tal. Agora, quando foi na pandemia, que a pandemia chegou, que foi autorizado, nós tivemos que fechar as lojas compulsoriamente, né? Fechar todas as lojas, foi fechado tudo na época, né? Todo o comércio fechou tudo e tal. Nesse ínterim, nesse período que as lojas ficaram fechadas, nós fizemos uma reunião em família, nós fizemos uma reunião, e naquela reunião ficou decidido que a gente iria passar o comando da empresa para a Jamila. Foi feita uma reunião, foi decidido em família e tal. E daquela data em diante, quando depois da pandemia, que foi agora em 2020, né? Quando veio a ordem para podia abrir começar às 9 até às 15, tinha que entrar todo mundo de máscara, tinha que trabalhar de máscara e tal, quer dizer, começou a ver a autorização para abrir as lojas com tempo resumido, né? Uhum. Aí quando a gente começou a reabrir as lojas, daquela data em diante, a Jamila, minha filha, foi quem assumiu, né? Assumiu e tudo, e eu realmente me ausentei da empresa, né? Em 2020, né? Eu me ausentei da empresa e lá hoje está sob o comando da Jamila. Agora é bom lembrar também que quando nós fechamos as lojas, quando nós reabrimos, nós não reabrimos todas as lojas, diminuímos as lojas consideravelmente, né? E tivemos na época que demitir massa, lembro que foi demitido uma tacada só. As 170 pessoas, eu acho, de uma vez só e tal. Então, quando nós reabrimos com menos loja, e hoje é a Jamila que está tocando. Massa. É muito legal ouvir do senhor isso, porque eu também faço parte de uma empresa familiar e eu sou a segunda geração, né? E aí é muito bacana ver que é possível a gente ter uma empresa, né, com história, com referência e ainda assim passar para a segunda geração sem perder a essência, né? E ainda se inovando. E aí, por falar em essência, tem um fato aqui que eu acho muito interessante, uma coisa que mexe muito com a gente que é do Ceará, principalmente Fortaleza, é a Praça do Ferreira, né? E eu soube que vocês até hoje cuidam, né, da manutenção do relógio da Praça do Ferreira. Como foi essa história? Como é que chegou? Pois é o seguinte, o que aconteceu? Veja lá, eu sou da CDL, né? Eu sou da CDL. E na época eu era o vice-presidente da CDL, nessa época, né? O Juraci Magalhães era o prefeito de Fortaleza. E aquela reforma, a Praça do Fortaleza, do Ferreira, não era daquele jeito, não. Não sei se você se lembra, que eram uns monstrengos que tinha na Praça do Ferreira e ninguém atravessava a praça. Né? Foi feito na época do prefeito Zé Walter. Daí a praça passou muitos anos com aqueles monstrengos lá no meio da praça e ninguém atravessava a praça. E eu era da CDL, eu era o vice-presidente da CDL, o Juraci Magalhães era o prefeito, e nós, da CDL, fizemos pressão lá para o prefeito Juraci para ele reformar a praça e tornar a Praça do Ferreira uma praça realmente, porque na época não era praça aquilo, né? E o Juraci atendeu a gente, né? Ele atendeu, né? E foi feita aquela reforma, aquele layout ali da praça, aquele modelo da praça, ali foi feito pelo arquiteto Fausto Nilo, né? Foi ele que fez, né, na época do Juraci Magalhães. As decisões principais foram decididas na CDL, ali era decisão lá. Me lembro que quando ele terminou o projeto da praça, aí ele deixou lá o layout na CDL e nós colocamos na vitrine da Milano, que era uma loja de roupa masculina, que tinha na Praça do Ferreira, era uma loja elegante, uma loja bonita. Então, a maquete da nova Praça do Ferreira ficou lá na vitrine da Milano. Bastante tempo, né? Bastante tempo. E para a gente tomar decisão, muda isso aqui, não muda, é assim, não é e tal. E demoramos muito, me lembro, demoramos muito para tomar decisão. A praça é isso aqui e tal. O Juraci, como o período dele estava
já perto de terminar, e ele queria iniciar a obra e terminar no período dele, né? Aí ele nos deu um prazo, olha, você tem até o dia 20 do mês seguinte para decidir se é isso mesmo ou se não é. Se vocês não decidirem aí, eu vou decidir. Eu vou decidir. Aí nós apressamos lá, decidimos, a praça ficou aquele modelo. Aquele modelo, né? E realmente ficou muito bonito e tal. E na época, foi colocado aquele relógio ali, né? Relógio da Praça Ferreira. E o relógio, como você sabe, ele fica exposto ali, né? Então ali tem maresia, tem poeira, tem o sol, né? Quer dizer, o equipamento precisa realmente de uma manutenção. E ele sempre dava problema, né? Sempre dava problema. E a prefeitura, para atender, era uma luta, né? Aí eu era o vice-presidente da CDL, eu trabalhava com relógio, né? Relógio, e tinha realmente condições de dar um apoio no relógio, né? Eu vou dar um apoio e tal. E daí em diante, nós, da Casa dos Relojoeiros, nós assumimos o relógio da Praça Ferreira. Quer dizer, o relógio da Praça Ferreira ficou muitos anos, ainda hoje, sob a nossa responsabilidade, a responsabilidade da Casa dos Relojoeiros. E foi até combinado também, nós queremos fazer isso aqui no anonimato. Não precisa divulgar. Vamos fazer o trabalho e tal. Daí em diante nós assumimos, né? E o nosso técnico, ele passava lá em frente semanalmente para ver e tal. Aí passamos muitos anos, olha, eu tenho até a data aí na minha agenda, né? Mas desde a época de Juraci Magalhães, que nós cuidamos do relógio da Praça Ferreira. E é conhecido, né, como um relógio que não atrasa em Fortaleza. Exatamente, porque aquilo é cuidado, nós cuidamos daquilo, né? Eu fui uma vez lá na banca de jornal da Praça Ferreira e perguntei lá ao dono da banca, rapaz, quem é que cuida dessa praça aqui, desse relógio aqui da praça? Quem é que cuida? A prefeitura cuida da praça, que é isso mesmo. E até hoje, né? Até hoje. E uma coisa que o senhor falou, que é muito interessante, sobre a sua passagem na CDL, né? O senhor foi presidente, também foi vice-presidente, presidente. E aí, muitas vezes, a gente, né, das empresas familiares, a gente vê como uma coisa boa nessas instituições, que faz o networking, nos torna mais profissionais, né? E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como foi poder assumir a presidência, né? Porque isso demanda tempo, cuidado, e ainda assim manter a sua empresa. Teve um apoio da sua família? Já tinha funcionários muito presentes há muito tempo? Como foi isso? Isso aí acontece, podemos assim dizer, que acontece com os principais presidentes da CDL e de outra entidade, né? Os principais não, acho quase todos, né? Você vê que aqui os presidentes da CDL, principalmente, todos são homens que têm seus negócios, muito ocupados, grandes negócios e tudo, né? E cuida dos negócios e cuida da entidade, né? Ser presidente de uma entidade como a CDL, realmente ela requer tempo, né? Ela precisa ter tempo, se organizar e tudo, né? Mas eu consegui porque eu tinha equipe, né? Eu tinha equipe na Casa dos Relojoeiros, eu tinha uma equipe muito boa, né? Uma equipe na área de compra, uma equipe na área de venda, o diretor administrativo, o diretor financeiro e tal. Então, tu tem o pessoal cuidando dos seus setores, né? E eu cuidava lá também da Casa dos Relojoeiros e também da CDL. Na minha época, eu não sei se hoje o presidente faz como eu fazia na época. Eu dava um expediente. Eu dava um expediente na CDL. Pela manhã, eu ficava na CDL e à tarde eu ficava na Casa dos Relojoeiros. Só que à tarde da Casa dos Relojoeiros, eu ficava atendendo telefonema da CDL. Porque as pessoas ligavam para a CDL, tem intercâmbio, ligavam para mim e atendia, como se estivesse lá. Então, passei o período de presidente lá de 2 anos, né? Eu passei 2 anos, depois eu fico de novo, continuo e tal, e pode se candidatar e se reeleger. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu passei 2 anos, terminou meu período, né? Aí me lançaram de novo e tal, e eu continuei por mais 2 anos. E o jogo continuou? Então, eu fiquei 4 anos. Fiquei 4 anos lá. Legal. Isso aí, hoje eu faço parte da diretoria ainda, né? Antes eu fui vice-presidente, eu passei lá por várias diretorias, né? Vários setores, né? Eu fui vice-presidente,
depois eu me ausentei por uma gestão, depois fui convidado para voltar, voltei novamente para assumir a presidência, fiquei lá e terminou meu período e eu continuo lá como diretor. O senhor falou uma coisa muito interessante dentro desse processo do senhor ir ser presidente da CDL, é que o senhor tinha pessoas muito boas que trabalhavam com o senhor. Isso. E aí me foi falado que o senhor tem uma política muito bacana de trazer pessoas até mesmo com idade mais avançada. Porque no nosso mercado hoje em dia, infelizmente, as pessoas não estão descartando muito rápido e quando essa pessoa entra no processo seletivo por causa da idade, eles não dão tanta atenção, né? Como é que o senhor vê isso? Porque me falaram que o senhor vê com outros olhos, pelo contrário. Sim, com certeza. E outro detalhe que acontece conosco, e acontece com muita frequência, é a questão do pessoal ficar muito tempo na empresa, né? Ficar muito tempo. Eu me lembro que teve um dia aí que eu recebi uma ligação lá em casa, dia 7 de setembro, né? Feriado, eu recebi uma ligação de uma pessoa, uma funcionária nossa, né? João, eu estou te ligando. Porque você está sabendo que hoje eu estou completando 50 anos de empresa? Eu digo, não acredito não. 50 anos de empresa eu estou completando hoje. Eu digo, então parabéns para você e para nós. Nós estamos de parabéns. Então, 50 anos. Por exemplo, agora na pandemia, nós tivemos lá um diretor comercial que ele passou com a gente lá 46 anos. Ele começou lá como vendedor, depois gerente de loja, depois assumiu a direção comercial, passou 46 anos. Aí nós temos gente lá de 25 anos, de 28 anos, de 35 anos. Entendeu? Está certo que muitas dessas pessoas saíram na pandemia, né? Mas nós tivemos gente que trabalhou conosco a vida inteira. Primeiro emprego saiu quando se aposentou. Bacana. Isso é uma coisa. E outro detalhe também, por exemplo, as nossas lojas, nós nunca pegamos uma pessoa de fora para iniciar, assumir uma gerência de loja. Não. Quando o gerente saía, nós pegávamos sempre uma pessoa daquela loja para assumir aquele lugar de gerente. Entendeu? E às vezes que nós tentamos pegar uma pessoa de fora, entregar a loja para aquela pessoa, a maioria das vezes não deu certo. Então a gente pegava uma pessoa da empresa, que já conhecia a empresa, fala a linguagem da empresa, conhece quem é quem e tal, para assumir a gerência. Bacana. A gente sempre aproveitava as pessoas internas. Até mesmo que elas já conheciam muito sobre o negócio, né? Que eram clientes. E aí, seu João, para a gente já encerrar aqui o nosso papo, sei que está muito bom para eu passar a tarde toda para todas as histórias, mas eu queria pedir para o senhor passar uma mensagem para nós somos essas novas gerações de empresas familiares, de empresários que estão iniciando nesse novo mundo, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas acho que pela sua experiência, né, de tempo, 60 anos com a Casa dos Relojoeiros, qual a mensagem que o senhor falaria se hoje o João fosse abrir esse negócio nesse mundo de hoje? Pois é, mas tu deixa eu falar da Compasso? Fala, pode falar. Conta aí pra gente da Compasso. Antes de eu falar isso aí, deixa eu falar um pouquinho da Compasso. Né? Pois é, a Compasso é a empresa, como eu falei aqui, eu não estou mais indo para a Casa dos Relojoeiros. Né? Eu não estou mais indo para a Casa dos Relojoeiros e agora eu estou indo aqui para a Compasso. Eu fico na Compasso aqui, só um expediente. Eu chego aqui às 9 e fico até às 12. A Compasso é uma loja de quê? Só para o pessoal que está assistindo a gente saber. Vou explicar aqui. Nós temos a Casa dos Relojoeiros e temos também a Compasso. A Compasso é uma empresa de comunicação. É uma empresa de comunicação e marketing. É uma empresa de outdoor. Nós trabalhamos na praça com outdoor. Nós temos em Fortaleza uma média de 385 pontos de comunicação. Aqui em Fortaleza. E temos também a nossa filial em São Luís e temos outra filial também no Cariri, com sede em Juazeiro, que atende aquela região, Crato, Barbalha e tal, né? E tínhamos também em Campina Grande, mas nós fechamos em Campina Grande, na Paraíba. Né? Na pandemia, então nós fechamos. Então, a Compasso é uma empresa de comunicação, nós trabalhamos com outdoor, né? Que estamos agora em setembro, vai completar na praça 40 anos. Olha! Vai completar 40 anos, né? E eu estou aqui dando um expediente, né, por dia aqui na Compasso, né? E é uma empresa que está aí em plena atividade, aí funcionando 100%. Agora nós estamos entrando com os LEDs, né?
Você vê que na praça está cheio de LED aí. É mesmo. LED aí por todo canto, só que a maioria, nós temos uma quantidade bem menor. Nós temos LED hoje, por quê? Porque a quantidade de LED que existe na Praça 8 de Fortaleza são de várias empresas, né? E também nós temos nosso autor e temos também os LEDs, né? Então a empresa já está há 40 anos na praça, além de outdoor. Nós temos também a parte de adesivação. Esses adesivos que você está vendo aqui são adesivos que nós fazemos aqui. Somos nós que produzimos, nós colamos e tal. Então, temos a parte de outdoor, temos a parte de LED e temos a parte de adesivação. Massa. E como é que foi para o senhor? Porque sai de um negócio de relógio para comunicação. Pois é, mas rapidamente, pois é. É o que foi que aconteceu, porque a empresa, a Casa Relógio, ela é uma empresa varejista. E a gente nós sempre estivemos muito presentes na mídia. Sim. Vários tipos de comunicação, televisão, rádio, jornal e tal, e outdoor e tal. E na maioria das vezes que a gente precisava de outdoor, não tinha espaço. Não tenho, estou ocupado, tem que esperar e tal. Não, minha campanha é agora, não, mas só tem espaço daqui a 60 dias e tal. Não, mas minha campanha vai entrar no ar agora daqui a 10 dias. Não, mas não tem espaço e tal. E isso aconteceu conosco várias vezes, né? E em função disso, foi que nós tivemos a ideia de que eu vou começar com a empresa de comunicação também, para atender a Casa dos Relojoeiros, principalmente. E nós passamos os primeiros 10 anos de existência da Compasso, praticamente ela atendia quase com exclusividade a Casa dos Relojoeiros. Aí depois nós crescemos para o mercado, começamos a atender o mercado todo, mercado de Fortaleza. Hoje nós atendemos o mercado de Fortaleza, aonde nós temos filial e atendemos o mercado nacional também. Nós veiculamos muito aqui para cliente de nível nacional, né? Hoje nós temos os principais anunciantes de Fortaleza, são nossos clientes. Por exemplo, os principais anunciantes, por exemplo, o segmento de educação, por exemplo, as faculdades aí. Que usam muito, né? Muito, né? Muito. Todas as faculdades praticamente veiculam conosco aqui. As faculdades. O segmento de imobiliário, todos praticamente conosco aqui. O segmento de confecção, praticamente todos conosco. O segmento de diversão, todos aqui conosco. Entendeu? Então, nós atendemos. Vai haver um grande evento aqui em Fortaleza e tal. Nós estamos anunciando. E é muito interessante isso, porque quando eu estava vindo para cá, aí eu estava conversando, né, com o Elias, que é o nosso filmmaker, eu falei, lá, Compasso, ele, de outdoor? Então, ele disse? Ele disse. Então é muito bacana, porque o senhor está com duas grandes empresas que ficam no nosso imaginário, né? E são de ramos 40 diferentes. anos a Compasso. A Compasso, você sabe que isso é a estatística do Sebrae. A maioria das empresas fecha com menos de 5 anos, né? A maioria fecha com... Nós estamos aqui já há 40 anos, nós podemos dizer que temos um bom posicionamento na praça, muito bem conceituada. Lá e a nossa recepção, você vai ver a quantidade de premiação que nós recebemos, né? Viu. Vários anos consecutivos nós recebemos aqui a premiação como a melhor da cidade. E tudo, e estamos aqui, fazendo nosso trabalho. Que bacana. Aqui também tem algum familiar do senhor, ou já só o senhor? Tem, nós temos aqui meu filho que também cuida aqui. Que bacana. É aquela história, né? Filho de empresário não tem pra onde correr, né? A gente tá no sangue. Com certeza, com certeza. Então, seu João, pra gente já encerrar, queria agradecer mais uma vez pela sua recepção. A sua história não só me inspira, mas acho que inspira uma geração de pessoas que vão ouvir. E eu queria pedir aquilo, né? Que você desse uma mensagem para essas novas gerações, esse pessoal que vai assumir, que vai entrar nesse mercado, não só de empresários, mas também de sucessores, herdeiros. O que você poderia passar para a gente aprender com essa grande experiência do senhor? Eu vou dizer uma palavrinha bem curtinha, tá certo? Bem pouquinho. A resposta vai ser a resposta muito resumida e tal. O que é preciso? Que a pessoa que está começando, na minha concepção, o que é que eu acho que é preciso? É preciso, primeiro, foco. Ter foco. Segundo, ter segurança naquilo que faz. Ou seja, aprender com segurança aquilo que a pessoa está se propondo a fazer. Porque se a pessoa tiver segurança, por exemplo, nós vendemos óculos. É uma coisa séria. Já da visão, uma coisa séria e tal, né? Quer dizer, o cliente precisa acreditar
no vendedor, naquilo que ele está dizendo, porque é uma coisa séria, a visão da pessoa. A visão é a vida da pessoa, não é isso? Então a pessoa tem que conhecer com profundidade aquilo que a pessoa está vendendo, né? Com profundidade, ter foco, para não tá, esse ano a pessoa está trabalhando em uma atividade. No próximo ano, não, vou deixar isso aqui, no próximo ano vou para outra atividade. Aí no próximo ano muda de novo, quer dizer, isso é muito ruim. Então a pessoa tem que ter foco, tem que ter perseverança e tem que ter segurança daquilo que a pessoa está fazendo. Que a pessoa procure ser o melhor naquilo que a pessoa é. Não é verdade? É a mesma coisa, por exemplo, de você fazer uma faculdade. Não, eu fazia a faculdade, terminei minha faculdade, agora está tudo garantido. Não é assim. Não é assim, né? Você tem que terminar a sua faculdade e você tem que ser a melhor. E se você não for a melhor, você não vai conquistar o seu espaço. O mercado engole a gente, Engole né? a gente, com certeza. E aí, só para finalizar, eu queria pedir agora uma mensagem que o senhor passasse para os fundadores de empresas familiares, que assim, o senhor é um grande exemplo, que o senhor já tem 2 pessoas, né, da sua família da associação. Isso. Já trabalhando junto com o senhor, outras já assumindo. O que o senhor falaria para uma pessoa que é um fundador e que está vendo aí, né, se o filho vai assumir ou não? Quais são as dicas que o senhor daria? A dica que eu daria é o seguinte: primeira coisa, a pessoa precisa saber se a pessoa quer aquilo, né? Se o filho do empresário se quer aquilo. Eu conheço muitos empresários que têm filho que seguiu outra atividade completamente diferente, né? Então, é preciso a pessoa primeiro saber se é aquilo que a pessoa quer. Se a pessoa é aquilo que a pessoa quer, é aquilo que a pessoa se identifica, então a pessoa tenha foco, estuda aquele segmento e tenha perseverança, entendeu? Se a pessoa seguir este rumo, eu acho que tem tudo para dar certo. Show. Sr. João, muito obrigada, de verdade. É uma honra, eu acho, que estar aqui com o senhor. Ave Maria, são 60 anos de história, mas aí juntos 40 da Compasso, né? No nosso imaginário. Então, muito obrigada por receber a gente. Muito obrigada por passar um pouquinho, né? Que acho que é um pedacinho. Pois é, o prazer foi muito grande. Eu gostei muito da conversa. Contigo também, gostei muito de tudo, né? Mas só que não é tanto assim que você está dizendo. Sim, Sr. João, sim. Assim, né? De qualquer maneira, eu tenho uma estrada aí porque eu trabalhei. Trabalhei e ainda trabalhei esse tempo todo, né? Entendeu? É isso que eu tento dizer. Muito trabalho, muita mão de obra, muita responsabilidade. Você tem que ter isso aí para a pessoa atingir os seus objetivos. E é isso que nós, mais antigos, esperamos dessa turma jovem que vem por aí. Valeu, Sr. João. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Sr. João, mais uma vez. E fica com a gente que a gente vai estar trazendo mais conteúdos para vocês. Até mais.